Senhores, eu aproveito aqui esses 5 minutos de calma que eu estou tendo na minha vida. Eu estou no quarto das minhas filhas, botando elas para descansar. E aí me veio, então, portanto, se elas aparecerem aqui ou vocês ouvirem alguma coisa, é o timing. Eu acho que eu não vou ter timing um outro momento bom para fazer esse vídeo. Mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo complementar sobre os 3 estados da condição. O que a gente falou no final da aula, seja na aula de manhã, seja na aula da noite. O final da aula foi o final da parte de condição e a gente falando dos 3 estados. Quais são os 3 estados? O primeiro estado é de pendência. Então, eu tenho lá a doação. E se for na condição resolutiva, o B é proprietário resolúvel e está na pendência da ocorrência da condição, do evento futuro incerto. Então, enquanto há aquele estágio até a ocorrência da condição, há um estágio de pendência. Na condição resolutiva, o B é o proprietário resolúvel. Na condição suspensiva, o A, que era o proprietário originário, ele continua sendo proprietário, mas a propriedade dele, que era plena, depois da celebração da doação, que é o caso que eu citei, com uma condição, ele se torna proprietário resolúvel, porque ele doou para o A, desde que o A doou para o B, desde que o B passe na prova da OAB. Então, naquele período da celebração da doação até o implemento da condição, estágio de pendência, o A é proprietário resolúvel. Perfeito. Segundo momento, segundo estado, implemento. Ele é fácil. Tanto na condição resolutiva quanto na condição suspensiva, houve a ocorrência daquele evento futuro incerto, ele ocorreu, ali houve um implemento. Perfeito. Então, primeiro estágio é pendência da ocorrência do implemento, que pode nunca ocorrer, porque é incerto. O segundo estado é a efetiva ocorrência, que é o implemento da condição. Acho que isso ficou claro, acho que não tem acho que isso eu falei. Agora vem o que interessa, a frustração da condição. E aí eu me lembro que, principalmente na turma da noite, acho que foi o Bruno Santos, eu acho que estava fazendo muitas perguntas, e aí eu respondi, mas depois eu fiquei achando que as respostas não estavam boas. Quando acabou a aula, né, eu fiquei revisitando aquilo, por isso que eu quero esclarecer. Se for feito um negócio jurídico com uma condição suspensiva, A doa um imóvel, então naquele estágio de pendência o A continua sendo proprietário, mas agora resolúvel da coisa, na pendência de uma condição suspensiva. Então o B tem a expectativa de algum dia, caso haja o implemento, ele vai lá e recebe aquele bem. Se houver uma frustração da condição, se o B nunca puder resolver, por exemplo, o B passa na OAB e o B morre, aquele negócio jurídico que era condicionado, ele se torna simples, por óbvio. Então aquilo que era esperado que algum dia pudesse acontecer, nunca vai acontecer, e o A, que naquele período de pendência ele era proprietário resolúvel, ele se volta a ser proprietário pleno, porque houve a frustração da condição suspensiva, ela nunca vai ocorrer, então aquele negócio jurídico que era condicionado deixa de ser condicionado. Ok? Vamos agora à condição resolutiva. Se eu tiver uma hipótese de condição resolutiva, portanto, agora o B é o proprietário resolúvel naquele estágio de pendência, e aí há uma frustração da condição. Me lembro que na aula a gente ficou falando muito de casamento e morte de B. Claro, se o proprietário do imóvel for B, até que B se case, se o B morrer antes, B não vai casar nunca. Então aquele negócio jurídico que era condicionado se torna pleno. Os herdeiros de B herdam um bem sem nenhuma condição, porque o B nunca vai casar. Então aquilo entra na esfera patrimonial de B, e como B nunca vai casar, o espólio de B se torna proprietário pleno de um bem. Acho que isso a gente explorou bem na aula. O que nós não exploramos foi uma hipótese de frustração da condição se ela for casual. Então, imagina a hipótese de eu dou para o B até que o B se torne, até que o Fluminense seja campeão brasileiro. O B é proprietário resolúvel. Se o B morrer, os herdeiros de B
herdarão o imóvel até que o Fluminense seja campeão brasileiro. Então, é porque nesse caso não houve uma frustração da condição. A condição persiste. O fato de B morrer não obrigatoriamente impossibilita a condição. Os herdeiros de B, nesse caso, herdarão um bem condicionado até que o Fluminense seja campeão brasileiro. E aí, então, na hipótese do B morrer, a propriedade vai para os herdeiros de B e os herdeiros de B ficarão com um bem até que o Fluminense seja campeão brasileiro. Eu não me lembro se tinha alguma outra questão. Se tiver alguma outra questão, assistam esse vídeo e me voltem. E voltem com perguntas. E aí eu tento esclarecer. Eu acho que eu esclareci mais do que confundi. Mas, enfim. E é isso. Minhas filhas agora que vão dormir. Vão, meninas? Vão. Desculpa o ambiente, que é o quarto delas, mas senão eu não posto esse vídeo nunca, eu não vou ter tempo tão cedo de postar esse vídeo. Eu achei que eu precisava esclarecer isso. Se não tiver claro, perguntem. E eu publiquei a prova. Pode ser feita em dupla, são 2 ou 3 questões. Não espero nada grande, nada extensa, para fazer mesmo uma coisa objetiva. Também não é para fazer de qualquer jeito, mas é para fazer uma pesquisazinha mínima, um pontinho ali, um esclarecimento a colar, que vai ser tranquilo. Ok? Eu te dou já mais suco, Olivia. Valeu.